Nesse vídeo vamos conversar sobre hipotireoidismo, uma pergunta que aqui e acolá eu recebo nos comentários e nas consultas se o hipotireoidismo pode matar. Hipotireoidismo é a doença mais comum da tireoide, é uma doença em que a glândula deixa de produzir hormônios na quantidade adequada, ou também pode surgir nos pacientes que fizeram a cirurgia, removeram a tireoide. Nos dois casos, tanto quando a glândula não produz, como uma pessoa que não tem mais a tireoide, o tratamento é repor o hormônio tireoidiano. Caso o paciente não faça esse tratamento, a evolução não é tão boa. A pessoa começa a ter os sintomas do hipotireoidismo, começa a ter cada vez mais cansaço e, respondendo à pergunta do vídeo, pode até morrer de hipotireoidismo por conta de algumas complicações. Isso não costuma ser algo rápido, isso leva meses, às vezes anos, mas é algo que eu já vi alguns pacientes quase chegarem nessas situações. Então, trouxe esse vídeo aqui com 4 causas, quatro possíveis caminhos em que o hipotireoidismo pode acabar, né, tirando a vida de um paciente. Não deixe isso acontecer, faça seu tratamento, repita os exames periodicamente, faça as consultas. Em geral, é fácil de tratar, mas se você deixa esse problema fácil progredir, não cuida direitinho, realmente pode ter uma evolução bem desfavorável. Tá? Antes de continuar, já cheque se você está inscrito no canal. É muito comum as pessoas assistirem os meus vídeos e não se inscrever no canal, então acaba perdendo as recomendações. Toda vez que eu posto um vídeo novo, o vídeo novo não aparece para você. Então, se inscreva, curta o vídeo, deixe o seu comentário. Eu sempre leio os comentários, as ideias dos vídeos aqui do canal, eles sempre vêm dos comentários. Eu pego a maioria das perguntas ou as mais interessantes, não consigo responder todas, é uma quantidade muito grande. O canal cresceu muito graças a vocês, mas hoje eu não consigo mais responder cada comentário, mas eu sempre leio todos eles, tá? Então vamos lá. Hipotireoidismo pode matar. Uma das causas, coma mixedematoso. Essa é a evolução mais comum do paciente que deixa de tomar completamente a medicação. Já peguei casos de coma mixedematoso de pacientes que não sabiam que tinham o tratamento, o problema, né? A pessoa tinha o hipotireoidismo, mas não sabia, os sintomas foram progredindo, então ela causa uma diminuição extrema do metabolismo. A pessoa fica completamente sem energia e vai tendo letargia, é como se fosse quase um retardo mental. A pessoa fica tão lenta que não compreende muito bem, que tem cada vez mais sono e chega uma hora que a pessoa não consegue acordar. Então é por isso que ela entra em coma mixedematoso. A respiração fica lenta, a temperatura fica mais baixa e acaba, né, evoluindo a óbito se não for reconhecido e tratado a tempo. Já tive uma paciente que foi parar na UTI, foi descoberto na UTI que ela estava com essa situação, o TSH nas alturas, 150, o TSH muito alto, T4 livre indetectável, e foi iniciada a reposição e rapidamente a paciente começou a melhorar e saiu do coma e ficou perfeita, ficou completamente normal depois que começou o tratamento. Então é uma situação grave, mas que tem tratamento e é totalmente reversível. Aqui um comentário: existem diversos vídeos hoje em dia de profissionais que não entendem nada de tireoide falando sobre o uso do T3. O coma mixedematoso é uma das únicas indicações de T3. Você usa o T3 porque ele é bem mais potente. Então em pacientes nessa situação, pacientes críticos em UTI, você pode usar o T3 porque ele é mais potente e vai fazer a pessoa se recuperar mais rápido. Mas nos pacientes normais que estão em tratamento, a reposição em geral é apenas com o T4. A levotiroxina ela é bastante eficaz e não deixa o paciente entrar nessa situação. Outra possível complicação do hipotireoidismo: o hipotireoidismo ele pode evoluir com retenção de líquido. Então o paciente pode ficar todo inchado, mas essa retenção ela pode acontecer em alguns locais muito ruins. Por exemplo, no pericárdio. O pericárdio é uma membrana que envolve o coração e começa a acumular líquido nessa região, que é o que a gente chama de derrame pericárdico. Aqui eu trouxe uma imagem de uma tomografia. Cadê? Tá aparecendo. Uma imagem de uma tomografia em que é possível ver o coração, e esse espaço aqui cinza é justamente o líquido no pericárdio. Esse derrame pericárdico ele começa a comprimir o coração, ele não deixa o coração bater direito e pode evoluir para o que a gente chama de tamponamento cardíaco. O coração não consegue encher de sangue e não consegue bombear de forma adequada, então a pessoa começa a ter uma queda de pressão, pode ter dor torácica e pode acabar evoluindo a óbito justamente por conta da hipotensão. É o que a gente chama de choque cardiogênico. O coração não consegue mais bombear. Então é uma evolução rara do hipotireoidismo. O mais comum é o paciente ir para o coma mixedematoso e ter também o derrame pericárdico, mas em alguns pacientes, por conta de outros problemas de saúde, ele pode acabar evoluindo mais rápido para essa situação. Novamente, algo que só costuma acontecer em pacientes sem tratamento, tá? O objetivo desse vídeo aqui não é assustar pacientes que estão se cuidando direitinho, mas apenas trazer justamente a resposta, se o hipotireoidismo pode matar. Pode matar de algumas formas, essa daqui é uma delas. Outra evolução desfavorável do hipotireoidismo é a chamada hiponatremia, a diminuição dos níveis de sódio do organismo. A tireoide, ela participa de diversas funções do corpo, e quando o hormônio da tireoide, né? E quando o hormônio da tireoide está faltando, o paciente pode acabar evoluindo para uma hiponatremia por conta de prejuízo da
função renal, e isso traz sintomas neurológicos, o paciente fica confuso, pode ter aquela letargia também, pode ter convulsões porque os nervos não vão funcionar direito e pode acabar evoluindo para o coma. Já peguei um caso de paciente em hiponatremia no período da iodoterapia. Então, o paciente estava fazendo o preparo da iodoterapia, foi orientado para trocar o sal de cozinha pelo sal sem iodo e o paciente cortou completamente o sal porque achava que poderia fazer isso. E foi uma dieta tão restrita em sal que, associada ao hipotireoidismo, o paciente começou a ter os sintomas neurológicos justamente por conta da hiponatremia. Então, aqui eu aconselho todo paciente que vai passar pelo tratamento de iodoterapia, o preparo envolve cortar o iodo e não o sal de cozinha. Quer dizer, o sal, né? O sal de uma maneira geral, o sódio. Então, é importante utilizar o sal não iodado, tá? Às vezes, se o paciente não pega essa informação correta, pode acabar evoluindo para essa complicação. O tratamento é simples, né? Em geral, o paciente está em uma UTI e vai sendo feita a reposição de sódio, né? O soro hipertônico na veia e tende a melhorar rapidamente e completamente, tá? E a última complicação grave que pode acontecer nos pacientes com hipotireoidismo o hipotireoidismo ele pode trazer bradicardia, o coração batendo cada vez mais lento. Então, no hipertireoidismo, o paciente que não trata, ou mesmo que o tratamento ainda não atingiu a dose necessária, é comum o paciente ter taquicardia. No hipotireoidismo, o paciente pode ter bradicardia, o coração batendo mais lento. Essa bradicardia, também associada ao acúmulo de líquido, pode acabar fazer com que o coração fique crescido. O paciente começa a ter um crescimento do coração, que é o que a gente chama de insuficiência cardíaca congestiva. O coração não consegue mais bombear muito bem o sangue e isso vai trazendo sintomas, vai deixando o paciente cada vez mais cansado, porque justamente o sangue não está chegando nos tecidos. O paciente pode ter uma falta de ar, e o paciente pode ter uma falta de ar que ele acorda à noite muito cansado e tossindo, o inchaço no corpo todo e pode acabar evoluindo para o choque. Pressão tão baixa que o sangue não chega nos tecidos e acaba, né, evoluindo a óbito, tá? Então, deixa eu tirar aqui, né? Aqui é uma imagem de um raio-x de um paciente com coração crescido, justamente insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então, são essas as 4 possíveis formas, as mais comuns, existem outras, mas eu decidi trazer essas que seriam as mais associadas ao hipotireoidismo. Não deixe isso acontecer. Se você tem hipotireoidismo, é importante ter o acompanhamento médico. Todas essas evoluções, elas são evitadas. Você fazendo acompanhamento não evolui para nada disso. É possível ter uma vida completamente normal, desde que você cuide dos outros aspectos da vida. Eu pego muitos pacientes com hipotireoidismo que se queixam de sintomas que, quando a gente começa a conversar numa consulta, a gente vê que o que aquela pessoa está relatando não tem nada a ver com a tireoide. Mas como a pessoa não entende isso, não percebe, e nenhum médico esclareceu, às vezes o paciente acha que a culpa é do hipotireoidismo e não vai melhorar enquanto não tratar a doença certa. Hipotireoidismo é fácil de tratar, os exames são bastante sensíveis, eles conseguem mostrar exatamente se você está ou não em hipotireoidismo e, tratando da forma correta, os sintomas vão embora. Se os sintomas não forem embora, a suspeita é de que não seja relacionado ao hipotireoidismo, tá bom? E é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Deixe nos comentários se por acaso você teve hipotireoidismo grave, se chegou a próximo de alguma dessas situações. É interessante deixar o seu relato para que outras pessoas aprendam e justamente evitem deixar chegar a esse ponto, tá bom? E é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!